Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do nosso Pode é Nosso Saúde e hoje um pouco diferenciado, né? Estou aqui com uma pessoa querida, com uma história de vida, de superação incrível e nós vamos fazer isso todo mês. Uma vez por mês vão estar aqui pessoas, ou meus pacientes, ou pacientes de outros colegas, ou pessoas que têm uma história realmente para contar e deixar exemplos. E é uma coisa assim que eu penso, né? Você escutando uma história da própria pessoa, aquela pessoa que viveu aquele processo, é muito mais fácil de você assimilar certas dicas, certas situações em que essa pessoa viveu, você se identifica, às vezes, com essa própria história. Enfim, estou aqui com o Fernando Fuentealba. Exato, de primeira. Fuentealba, obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado você. Estou muito feliz de você estar aqui. Você, doutora Renata, é um prazer. Depois que eu fiquei sabendo da sua história, né, assim, vi ali seus passos, todo o seu processo, eu falei, não, eu preciso conversar com ele. É um pouco cansativo falar, né, ou não, você gosta de falar sobre todo o seu ocorrido da sua vida? Eu gosto de falar sobre... Você gosta? E uma parte incrível dessa mudança é que a minha autoestima, que já era boa, ficou muito melhor. Então, falar sobre mim é sempre um prazer. Tem tudo a ver, né? Tá, o Fernando é corretor de imóveis, ele emagreceu 112 quilos. Gente, eu até falei ali 90, mas é 112 quilos. Hoje, ele ensina o caminho da disciplina para vencer a obesidade. Até os 17 anos, tinha o corpo atlético. A partir dos 20 anos, com a rotina do dia a dia, causou uma ansiedade e um estresse e começou a se alimentar de uma forma totalmente desregrada. Em 16 anos, passou de 90 quilos a 215 quilos. E um dia levantou da cama e resolveu mudar seus hábitos alimentares. Começou pela alimentação? Começou pela alimentação, né? Foi. Eu busquei uma nutricionista através de uma amiga da Ana e conheci a Aline, que é um anjo, uma nutricionista. Eu virou um anjo, uma amiga na minha vida, assim, porque eu passei por diversas nutricionistas, diversas mesmo. E eu, com 200 quilos, eu cheguei a receber muita dieta pronta. Eu não posso comer semente de girassol com 200 quilos no meio do meu dia, que eu vou cair duro e desmaiar. Mas de onde você tirou essa consciência que deveria começar pela alimentação? Por que eu tô te perguntando isso? Muitas pessoas me procuram achando que uma medicação controlada, manipulada, vai pelo caminho mais fácil, né? Alimentação, ok, vou comer menos, mas não entende da qualidade da alimentação. E o que querem realmente é uma medicação para acelerar o processo. De onde que veio essa informação? Porque assim, é difícil a pessoa com tantos quilos acordar. Claro que não foi da noite pro dia, tudo isso foi uma conscientização que você já devia estar passando, mal com o seu próprio corpo, né? Com a sua imagem. Mas de onde que começou onde deu essa conscientização do alimento mesmo? Existe uma linha, né, que separa o meu emagrecimento da minha consciência corporal e da minha parte psicológica. Em janeiro de 2019, eu estava com 215 quilos e comecei a fazer caminhadas. Essas caminhadas me levaram, em 9 meses, mais ou menos, 10 quilos. E ela não tinha um resultado, um propósito. Era uma caminhada que todo mundo faz de manhã. Tá. Era uma caminhada. Sem uma dieta, sem uma alimentação adequada, vou fazer uma caminhada, mas vou voltar e vou comer 2, 3 pães. Porque meu corpo, por mais que seja leve, perde energia. E eu só tô falando isso com clareza sobre caminhada e energia porque eu aprendi isso com o tempo. Claro. Não foi antes. Antes que as pessoas falam, mas eu já vou saber isso de cara. Não, precisa de um profissional. Quando eu falei com a Ana, que é personal, falei, Ana, eu tô fazendo caminhada e não tô emagrecendo. O que acontece? Ela me colocou num caminho e falou, sem a dieta você não vai ter essa junção de emagrecimento com qualidade e com propósito. Tem que associar. Exato. E aí eu levei essa caminhada mais a sério, com um propósito mesmo de emagrecimento, mesmo com força, estímulo para emagrecer, e procurei a nutricionista indicada. Então você primeiro foi pela personal.
A personal me mandou para nutricionista antes dela falar assim, ó, você vai fazer a caminhada aqui, mas eu quero que você vai lá na nutricionista, porque se ela não colocar uma alimentação no seu dia adequada, antes da caminhada ou depois, você não vai ter o resultado que você busca. Certo. Então, primeiro a gente começou a olhar para a alimentação com mais carinho e com mais qualidade, para depois pensar que o exercício levaria ao resultado necessário. Então, primeiro a comida, depois o exercício. E aí depois, com muito tempo, eu aprendi que primeiro a parte psicológica, depois a alimentação e depois o exercício. São 3 chaves para você mudar quem você é. Tá, para você são seus pilares. Sim. Né? O psicológico, a alimentação e o exercício. Isso. Você não está falando nada de errado, porque a gente tem no nosso corpo, lá no sistema nervoso central, nós temos o hipotálamo. Você já deve ter ouvido falar dessa região do nosso cérebro, onde ali a gente comanda várias funções do corpo, do organismo, principalmente a fome, a saciedade, né? Temos ali receptores, nós temos receptores no corpo inteiro para poder mandar informação para o cérebro e ali no hipotálamo, em uma região mais específica, né? Dizer para o organismo, ó, come mais, come menos, mais fibras, mais proteínas, tudo é controlado pelo hipotálamo. Então, assim, o que você falando da parte psicológico da sua situação, não está errado, né? Você realmente começou de uma forma certa, pensa de uma forma certa, não sabendo tecnicamente como, né? O que eu posso dizer para as pessoas? Que eu era uma pessoa que tomava 2 litros de Coca-Cola e comia uma pizza e meia. Sozinho. Então, para frear isso, não foi só fazer uma alimentação, foi entender quem eu era também, o que eu estava fazendo com o meu corpo. Porque quando você não se enxerga mais com prazer, eu acho que você tem que parar e reavaliar a sua vida. Ligar tá no automático não é legal, né? Você tem. E também tem a coisa da saúde, né? Você deve ter se pego numa situação em que você não tinha ânimo, você não tinha disposição, você não tinha condicionamento. Porque você, quantos anos? Fez bariátrica em 2019. Eu fiz em dezembro de 2019. Só que teve uma questão. Como eu, até os 17, joguei bola, fui um atleta, fiz muito exercício, meu corpo sempre teve uma memória para isso. Você já era meio que acostumado. Aonde foi o meu erro? Aonde eu me apeguei? Eu não tinha colesterol alto, eu não tinha triglicérides, não tinha pressão alta, não tinha problema cardíaco, eu não tinha diabetes, eu não tinha nada. Então eu falei, eu sou uma pessoa gorda saudável. Tá. Não existe, as palavras elas se confrontam. Gordo e saudável não cabem na mesma frase. Só que na minha cabeça eu ia jogar bola, nunca pensei numa lesão. Sabe? Um dia, falei, se eu bater o carro, Deus me livre, como é que alguém me resgata de dentro de um carro com 200 e poucos quilos? Ninguém pensa nisso, né? Ninguém pensa nisso. Eu passei por um episódio que eu tive um coma alcoólico dentro de uma balada. Jura? Com 200 e poucos quilos e quase que eu morri lá dentro porque ninguém conseguia me resgatar. Você sabe que o corpo, quando tem mais gordura, o álcool, ele faz mais efeito, né? O álcool, ele se deposita na gordura. Pois é, e eu bebia tanto que eu nem... eu cheguei só uma curiosidade. Limite que para chegar nesse limite, sabe? E os meus amigos que cuidaram de mim, doutora, com plano de saúde, e tudo que eu tinha, foi o SAMU que me resgatou, foi no hospital público que eu fui parar numa maca de lado, acordei desnorteado, passando muito mal. E graças a Deus, um anjo do SAMU me salvou. Isso foi em que ano, Fernando? Isso foi... faz muito tempo. Foi um ano com um amigo meu casou. Foi um alerta, muitos anos atrás, que eu não atentei. Tá, hoje você tá com quantos anos? 37. A viradinha de chave sua foi com quantos anos? 3 anos atrás, com 34. Foi recente. A sua virada de chave foi recente. Tem 3 anos. Tem 3 anos que virou sua chave. 3 anos. Minha chave virou dia 21 de outubro de 2019. Quando você resolveu cuidar de toda essa parte e você, depois de um tempo, fez a bariátrica.
Eu fui ao médico em agosto, mais ou menos, de 2019. Tá? Cheguei no médico e falei assim, eu quero operar. Ele falou assim, eu já estava com 205. Qual médico que você foi? Dr. José Elias, Instituto Garrido. Ah, eu conheço. Mas ele é o bariátrico. Ele que faz a cirurgia é o cirurgião bariátrico. Que faz a cirurgia bariátrica. Tá, você já foi direto nele, já foi direto pra resolver. Porque era o mesmo médico que eu fui em 2013. Ah, ok, tá. Que ele me falou tantos contras antes de falar os pós, que eu falei, não quero. Os prós são aqui ok, mas os contras vão me levar pra um lugar que eu não vou alcançar. Tá. Eu tinha essa consciência. Que é importante a gente saber a nossa capacidade também de querer mudar ou não. Quando você não quer mudar, não faça, que você vai jogar o seu tempo fora. O tempo seu e do profissional, né? Exato. Não adianta vir aqui para falar que eu quero o melhor tratamento que você tem e não vou fazer o que você está me passando. Uhum. O seu trabalho não vai ser bem executado e você vai se sentir frustrada como profissional e não me alcançar, e eu não vou contar para você o que eu não estou fazendo. Exatamente. Então, quando eu fui no médico, ele falou assim, ó, toque os exames, vai fazer os exames. Eu já sabia. Em 30 dias fazendo os exames, eu ganhei 10 quilos. Meu Deus! Comecei a fazer despedida. Não sei o quê. Voltei no médico, ele falou assim, não vou te operar. Você não tem capacidade psicológica de passar por uma cirurgia. Você vai se matar. Foi aí que eu falei, pô, abri a janela do carro, fiz uma coisa feia. Peguei um maço de cigarro, assim, olhei o primeiro lixo que tava assim, eu até tentei acertar ele, joguei um maço eu fumava. Você fumava também. A sua família é de gordinhos? São de obesos, não? A minha mãe tem histórico por conta do... Eu tenho meu pai, eu perdi meu pai em 2015 com 52 anos por infarto. Ah, nossa. E ele era gordinho? Não. Ele era magro? Magro. Nossa, que contraditório, né? Você gordinho, mas sem minha colesterol. avó, por parte de mãe, era obesa, então eu puxei dela. Não, eu digo assim, você gordinho, sem colesterol alto, sem triglicérides, com, vamos dizer assim, com uma saúde, entre aspas, né? Porque a gente sabe que a obesidade hoje é considerada uma doença pela Organização Mundial de Saúde. Mas você obeso, saudável, e seu pai magro, infartou com 52 anos, super jovem. Diabetes, já tava ficando com problema num olho, 52 anos. Ah, ele tinha diabetes, mas diabetes é uma doença inflamatória importante. Sim, mas ele não se apegava nisso, ele comia doce, ele bebia. E você não tinha medo de ficar diabético? Porque você é obeso, você não pensava que seu pai... Eu perdi meu pai e não tinha medo de morrer depois. Doutora, a gente entra numa parte mental da gente, eu não sei te explicar, tá? Ou como funciona isso dentro da gente. Mas a gente desliga a chave da importância com a nossa vida um bom tempo. Com a nossa saúde. É fato. Porque eu perdi meu pai com 52 anos. Eu lembro como se fosse hoje à noite que eu perdi ele. No dia do aniversário dele. Meu Deus. Dia 9 de junho. Agora. Vai fazer... Daqui a pouco. 7 anos, basicamente. 7 não, 8. 2015 para 2023. 8 anos. 8 anos. E isso não me alertou. Não abalou. Muito pelo contrário, eu comecei a fumar mais, as minhas responsabilidades dobraram, eu comecei a engordar mais. Abdiquei da minha saúde para trabalhar mais, cuidar da minha família mais. Tá. E a gente perde isso, né? Perde essa noção, né? Porque essa o que deveria ser um alerta, onde você deveria se agarrar para mudar a sua vida, não muda. E você começa a fazer coisas totalmente contraditórias do que você acha até certo. Eu vou continuar, vou fumar mais. Vou beber, vou viver como se não tivesse amanhã, e não é isso. E não é isso, é verdade. Mas aí, vamos lá. Aí você virou sua chave e resolveu procurar o médico para fazer a bariátrica. Procurei o médico. Tá. Antes disso, você foi caminhar, você foi mudar seu estilo de vida e tudo mais, e resolveu operar. E o médico corajoso resolveu te operar também. Fiz uma junção. Fez uma junção de coisas. Eu cheguei no médico no dia 18 de outubro de 2019. Já tinha engordado os 10 quilos que eu voltei com os exames. Ele falou, não, vou te operar. Saí do médico na sexta-feira. Vão as datas assim na cabeça bem... Era uma sexta-feira. Saí do médico e falei assim, eu vou mudar de vida. A partir de segunda-feira, porque no fim de semana eu vou sair, vou comemorar, vou beber com todos os meus amigos... Vai ser minha despedida real disso tudo que eu tô vivendo aqui. Não quero mais isso pra mim. Então, no dia 21 de outubro de 2019, 0 horas,
eu não coloquei mais um pingo de açúcar, gordura. Nada sem a nutricionista indicar. Ok, olha. Então, diferente. Eu tirei refrigerante, eu parei de fumar, eu já tinha parado com tudo. Eu parei com tudo. Eu falei assim, eu fui radical. Eu falei assim, não como mais doce a partir de hoje, não como mais pizza, não como mais lanche, não como mais nada, não entro em um fast food a partir de hoje, enquanto eu não alcançar meus objetivos. O médico falou, eu quero que você elimine esses 10 quilos em 45 dias, eu te opero. Tá. Então você estava focado nos 10 quilos. Nos 10 quilos. Né? Porque você teria que perder quanto, que o médico falou? Depois da cirurgia? É. Pra você ficar saudável, você tem quanto? Você tem 1,86 m? 86. 1,86 m, tá. Então, ele iria me operar com 195. Você estava com, na época? 205. 205, tá. Ele ia me operar, fazer perder 10 e operar com 195 para bater uma meta na casa dos 130, mais ou menos. Porque a cirurgia não leva tudo. A não ser que você trate ela de uma forma assim displicente. Vou emagrecer tudo, perder músculo, perder tudo, vou ficar um cara derretido. Que não foi a minha visão. Não foi a sua ideia. Em 45 dias com a nutricionista, mais as minhas caminhadas, eu emagreci 18 quilos. Uau! Olha isso, gente. Em 45 dias. 5 dias ele emagreceu 18 quilos sem medicação. Caminhada e hábitos alimentares modificados. Olha isso, quando a pessoa quer, a pessoa consegue. Isso é importante, se você falar. Tá, aí então você perdeu mais do que o médico esperava, 18 quilos. Aí ele falou, oba, vamos pra mesa. Ele marcou comigo uma consulta no dia 4 de dezembro, para me pesar às 18 horas. A cirurgia já estava marcada. Ele falou, se você não bater os 10 quilos, eu cancelo a cirurgia sem problema nenhum. Tá. É consciente esse médico. Eu bati o peso. Foi uma surpresa até para mim, porque eu não imaginava que 18 quilos seria tão expressivo ali na balança. Mas assim, eu não olhei pro meu corpo. Mas assim, os 18 quilos fizeram muito efeito na minha saúde. Ok. Eu cheguei assim, sabe? Foi muito difícil pra você perder os 18 quilos? Foi muito... O que você sentiu mais falta quando você estava nesse processo da perda em 45 dias? Eu sentia falta de comer pão. Carboidrato. Meu carboidrato não era baixo, não era tão baixo. É que eu tinha quando eu fui fazer caminhada de 10 quilômetros, assim, por dia. Com 200 quilos eu caminhava os 10 quilômetros. No meu tempo, mas eu caminhava. Eu precisava trabalhar, eu levantava antes do horário, porque eu sabia que a minha caminhada ia levar 2 horas. Nossa! Tá. Pessoa de 200 quilos não se locomove com uma pessoa... Não tem mobilidade, né? Com tanta velocidade. E aí... Então você sentiu mais falta do carboidrato nesse período. Você pensou em desistir nesses 45 dias? Por conta toda essa vontade, de toda essa abstinência do carboidrato? Eu não pensei em desistir. Não pensou? Não. Você não estava mais fumando também? Não, fumando então também. Você tirou tudo de uma vez. Você mudou totalmente, né? Porque às vezes a pessoa compensa em outros hábitos, né? Em outros vícios. Na verdade, não é compensação, mas é que como tinha uma nutricionista acompanhando, ela deixou minha alimentação muito justa. Ela não me deixou passar fome. Ela colocou alimentos nos períodos certos e eu fui comendo, sabe, durante o dia. Mesmo pouco, eu fui tendo a sensação de saciedade. Tá. Isso me ajudou demais. Então eu queria comer doce e tomar água. Porque não passa da noite pro dia. Sim. As suas vontades, elas não mudam. Você tem a cabecinha do gordinho, né? A cabeça do gordo, ela existe até hoje, tá? Em mim. Principalmente quando eu vou fazer alguma coisa. Hoje minha namorada, vou fazer café da manhã pra ela. Ela fala assim, mas por que você pôs tanto queijo nesse lanche? Você já é um exagero já nas condutas. Às vezes, se eu não me policio, não às vezes nem pra mim, mas para os outros que eu tô fazendo. É um lanche que vai 2, 3 fatias de queijo, põe 4, 5, porque a memória afetiva da comida lá de trás ainda, ela está dentro de mim, entendeu? Então, eu controlo isso. E eu fiz terapia nutricional e reeducação alimentar. Tá. E ainda assim, eu sei que leva um período maior para mudar muita coisa no meu corpo.
Tá vendo que é importante você falar isso? Porque as pessoas perguntam, só você basta? Só eu, no caso, aqui no meu consultório? Não, é uma equipe multidisciplinar. É a nutri, é o psicólogo, é a terapia nutricional que às vezes você vai fazer, é alguma suplementação que não depende só de mim. Às vezes você já tem uma doença instalada, uma comorbidade, graças a Deus você não tinha, mas muitas pessoas chegam aqui diabéticos, com alguma doença também de tireoide, algum desequilíbrio hormonal. Então, gente, é multidisciplinar. E você tem que estar disposto realmente, né? E uma coisa muito importante que você falou foi que a nutricionista te colocou alimentos em horas exatas para poder a sua saciedade ela ser completa. Isso existe muito porque a gente tem os ciclos circadianos. Você sabia disso? Os nossos ciclos circadianos, por exemplo, nós precisamos do estímulo da luz para o nosso organismo entender, opa, vou começar a produzir cortisol. Nós precisamos do estímulo noturno para o nosso organismo entender, opa, vou começar a produzir GH e melatonina. Porque todos esses hormônios eles estão envolvidos com o nosso processo metabólico, seja no emagrecimento, seja no ganho de peso. Então, a gente precisa do ciclo circadiano em equilíbrio para a gente conseguir fazer com que o nosso organismo entenda que a gente tem que entrar numa homeostase metabólica, ou seja, no equilíbrio do metabolismo, de ganho energético, de gasto energético. Então, provavelmente a sua nutricionista tinha consciência disso, onde te colocava alimentos dentro do seu dia, né? E à noite também, respeitando o seu ciclo, respeitando todos esses neuroreceptores que nós temos, que tem a ver com a saciedade e com a fome. Então, não é nada à toa, gente. Tudo que se faz é extremamente pensado para aquele indivíduo, para aquele organismo. Então, eu acho muito legal. Quando você falou isso, eu viro a chavinha aqui para poder explicar algumas coisas que as pessoas pensam que é simplesmente ir lá e comer e tá tudo certo. Comer de 3... eu como de 3 em 3 horas. Gente, calma. Come o que de 3 em 3 horas? Exato. Né? E quando que você termina... Qual é a sua última alimentação? Quando que você termina as suas refeições durante o dia? Qual que é o seu último horário? O que você come à noite? Tudo isso influencia, né? Se você come demais à noite, nós temos um reflexo em volta do nosso estômago que através do nervo, ele manda informação lá para o hipotálamo, que eu falei lá atrás, né? Em que esse hipotálamo vai entender, come ou não come. Então, se você... O nosso estômago é um músculo. Se você distende esse músculo, em volta tem o nervo. O nervo também é o quê? É acionado, né? Você ali está estimulando aquele nervo. Aquele nervo manda a informação para o cérebro. Saciou. O estômago encheu. Então, tudo isso faz parte de uma conduta alimentar, de uma conduta médica programada para que você chegue no seu objetivo, que é perder o peso. Mas o que você está falando sem um profissional não rola. Não rola. De não forma vai. alguma. Eu acho que você tem a capacidade de treinar sozinho. Eu vou fazer um treino sozinho. Tá, legal. Você vai lá, o professor da rede monta seu treino, você vai lá e faz. Mas alimentação, suplementação... Não dá para ir de boca a boca. Cada pessoa é individual. Que as pessoas entender que dieta pronta não funciona. Não funciona. Isso eu falo. Dieta de gaveta, chegou no profissional e a pessoa tirou a dietinha da gaveta e só completou ali com seus dados, bye. Vai, porque assim, não vai trazer o resultado benéfico, né? Saudável. De forma alguma. E as pessoas têm que ter consciência que elas precisam fazer por elas e não pelos outros. Você não pode ficar se palpando pelo meu resultado para achar que você não vai conseguir ou que você vai conseguir melhor. Você tem que fazer o seu melhor, né? Sim. E as pessoas, elas começam a ver o que todo mundo está fazendo e quer fazer igual. Eu vou fazer um detox. Gente, você sabe para que funciona o detox? Ou por que de fazer um detox? Assim, é maravilhoso. Eu já provei para as pessoas, mas que se eu fizer um detox, eu já fiz. Eu perdi 8 quilos em uma semana fazendo detox. E ganhei 7 na semana seguinte. Tá vendo? Por quê? Porque eu tinha que provar para as pessoas na época que aquilo ali é um desinchaço. A gente retém líquido também de todo esse processo de ganho de peso, né? Aí a pessoa não é só gordura. Engordou 7 de novo, assim, da noite pro dia. Eu falei assim, olha, eu fiz o detox pra você entender, porque assim, quando eu falo eu fiz, porque tem uma rede social que as pessoas
Olha, eu não dou dieta, eu não sou nutricionista, eu não sou personal trainer, eu não dou dieta para ninguém, eu não estimulo as pessoas a fazerem dietas malucas. Eu fiz o detox por um desafio que eu participei e aquilo funcionou, aí eu fiz de novo. Aí eu fiz um detox de alguns dias, eu eliminei 3 quilos na semana e não ganhei os 3 quilos de novo. Aí as pessoas pensam, opa, mas peraí, por que você não ganhou os 3 quilos de novo? Olha, porque eu fiz o detox. Alinhado ao detox, eu já tinha mudado a minha dieta para seguir ela após o detox. Então eu mudei a chave depois do detox, eu mudei a minha dieta, então eu não ganhei de volta, porque eu não voltei com meus hábitos alimentares antes do detox. Sim. O detox, ele até funciona com orientação médica, se você, na sequência dele, mantém uma alimentação regrada e saudável. Não adianta as pessoas, né? A doutora sabe muito bem que as pessoas, elas têm o hábito de, eu quero emagrecer, me dá uma chave milagrosa que você emagrece a pessoa uma semana, na semana seguinte ela engorda de novo, como a gente falou. Porque ela simplesmente volta com os mesmos hábitos. Então tem que mudar também a cabecinha, né? A constância e a disciplina são essenciais na mudança. Bom, e aí você pegou e perdeu os 18 quilos em 45 dias e foi para sua cirurgia. Fui para minha cirurgia, eu lembro como se fosse hoje. Cheguei de manhã no hospital, minha saturação estava 100%. Por que não era? Eu dormi com CPAP durante quase 10 anos. Ah, você dormia com CPAP. CPAP é um aparelhinho, gente, para melhorar, né, a entrada de ar, né, para não obstruir o ar, a entrada do ar. A apneia do sono. Apneia do sono. Que eu também veio construí com a obesidade. Tá. Eu dormi e bati o carro. Por conta de apneia. Já dormiu e bateu o carro? Parado no farol assim, cochilei e bati o carro. Por conta da apneia do sono. Olha, o que a obesidade leva, né? Exato. Então chegou lá 100%. Cheguei lá, assim, eu saí... Na primeira noite que eu fiz a cirurgia, eu já dormi sem o CPAP. Mas é psicológico, né? Porque, peraí, você não perdeu nada na primeira noite. Não, mas é por conta do emagrecimento. Antes, meus hábitos... os 18 quilos. Os 18 quilos mudaram, porque eles também mudaram meus hábitos. A minha qualidade de vida tinha mudado ali, eu não tinha percebido. Né? Eu só percebi conforme eu fui fazendo os exames pré-operatórios ali no dia, que todo mundo vem, mede e tal... Eu fui no cardiologista hoje, tem 2 semanas... O meu coração em repouso é 47. Nossa, de atleta. Eu me tornei um atleta. Mas esse se tornar um atleta vem lá de trás. Você já tem memória, né? Minha pressão sempre foi na casa do 11/8, 12/6. Que beleza, muito bom. Você é um exemplo, você é um caso diferenciado, viu, Fernando? Então. O seu médico deve ter falado isso, porque com 200 quilos você não tem uma diabetes, não tem uma pressão alta, não tem um colesterol, um triglicérides. Resistência à insulina, óbvio que você tinha, mas nenhum outro tipo de alteração é muito difícil. Eu tenho pacientes que eu pego com 100 e poucos quilos que já está diabético, já está ou pré-diabético, hipertenso, já chega no consultório tomando antihipertensivo. Quer dizer, o médico, colega, não se preocupou em diminuir o peso, mas se preocupou em colocar uma medicação e tratar uma pressão, sendo que pode ser que a causa seja a obesidade. Então, assim, você é diferenciado, porque você chegou num peso muito acima, mais de 200 quilos, sem nenhuma comorbidade. Então, não é o comum que a gente vê, tá? O comum são pessoas obesas com comorbidades, que aí entra na síndrome metabólica, que a gente chama também, né? Então, vamos dizer, foi sorte, foi realmente uma bênção, porque você já tinha na sua família um pai infartado com 52 anos e diabético. Minha avó, por parte de pai, que teve um infarto um pouco antes, mas não faleceu. Enfim, acho que você juntou tudo aí porque realmente era pra ser, né? Era pra ser. Aí você entrou então na faquinha lá, perdeu as suas gordurinhas ali. Qual foi a sua técnica que usava? Bypass, tá. Que é uma técnica que ela é... segura. Ela é segura, agressiva, mas porém segura, porque você dá uma mudança muito drástica dentro no trânsito intestinal. Dentro de você, que leva um tempo para você entender, se reconhecer novamente. São 21 dias eu passei tomando líquido, né? Tá. Um copinho de café, aquele pequenininho, readequando. E o meu emagrecimento, eu virava para minha nutricionista e falava assim, Aline,
eu não quero ficar com cara de doente. Ah, isso é verdade. A pessoa fica um pouquinho, né, assim, dependendo... Eu vejo... Todo mundo criticou, acho que o Hassum fez, né, um tempo. Aí, uma época ele apareceu... Qual o processo da cirurgia bariátrica para 90% das pessoas? Emagrece tudo que pode, faz a cirurgia plástica e depois pensa na parte de exercício. A Aline virou para mim, então agora nós vamos começar um projeto com você. E aí esse projeto que eu coloquei para mim foi: quero ganhar músculo e queimar gordura. Como a gente vai fazer isso? Toma que o problema é teu. Toma que o problema é teu. E aí eu fui atrás de um profissional na época de musculação para me ensinar a treinar novamente, porque eu não sabia treinar. Tá. Eu entrava numa academia há 16... Depois de quanto tempo da bariátrica que você começou a atividade física? 90 dias. 3 meses, então, você começou a atividade física. 90 dias. E isso foi recomendação médica. Tá. E é isso que eu recomendo para todo mundo. Tá. 90 dias é um tempo seguro para sua cirurgia cicatrizar e você recuperar 100%. Uhum. Porque assim, nós fazemos muita força quando você vai para uma musculação. O peso pode ser de 1 quilo, mas 1 quilo é a sua capacidade. Então você está exercendo a sua força maior ali. Certo. E isso, quando você aprende a treinar o seu core, o seu abdômen, ele é muito utilizado. Então, para tudo, né? Então você tem uma grande chance de romper uma cirurgia antes do período correto. Certo. Mesmo porque tudo você usa o abdômen. Levantar, deitar, agachar. A gente só sabe quando a gente precisa prestar atenção nisso, né? Eu fiz uma cirurgia o ano passado, que não foi bariátrica, e não tinha nada a ver com a parte abdominal, mas assim, eu precisava do abdômen para me levantar, né? Era região pélvica, mas precisava do abdômen. Então, assim, nós precisamos de todo esse grupo muscular para isso, né? Então, realmente, eu acho que é um tempo seguro, sim, 3 meses para uma cirurgia grande dessa, ainda mais você que estava perdendo muitos quilos, né? Foi um processo. Em uma semana você já sentia a diferença quando você fez a bariátrica, não sentia? Eu não sentia fome. Mas a diferença do peso? Mas sentia toda a diferença. O peso começou... Nos primeiros 3 meses eu senti musculatura, gordura, tudo escorrer. Despencar. Despencar. Eu tenho um paciente aqui que pôs balão, né? É um paciente novo até. Ele vem pra mim e fala: doutora, eu sinto sair gordura pelos poros. Olha que loucura isso. Aí eu falo: William, não é bem isso. Você tá sentindo realmente, né, que você tá perdendo a sua gordura, seja ela localizada ou não. Aí ela falou: não, doutor, eu sinto até o cheiro da gordura, pra você ver como realmente é agressiva essa perda de peso quando existe também um procedimento, né? Sim, e depois dos 90 dias eu freiei assim de uma forma brusca o meu emagrecimento, porque eu precisava que ele não me... Porque você fica consumisse, fraco. Você fica muito fraco. As pessoas, elas... Não se trata só de fazer uma atividade física. Quando você levanta para fazer uma simples caminhada, seu corpo está sem energia. Você pode desmaiar. Sim, claro, tá tirando aquele aporte energético seu, né? Você tá perdendo músculo, perdendo gordura. De onde que vem nossa energia? De músculo e gordura, né? Então, realmente, você tá perdendo o aporte. Eu falo que o pós-bariátrico, a gente pode comparar ele com um paciente de UTI crítico, que tá ali perdendo tudo que você tem, né? Claro que o UTI crítico seria por conta de uma doença, você não, foi por conta de uma cirurgia. Mas o nosso organismo entende que é um trauma. Né? O nosso organismo, quando você passa por uma cirurgia, ele não entende que você está fazendo isso para posteriormente estar bem. Ele está entendendo que você está perdendo todo o aporte que ele tinha, que estava acostumado, né? Então isso é importante, você saber onde você vai, até onde você vai no seu gasto energético, né? Então, por isso que o repouso ele é recomendado e ele deve ser cumprido. Deve ser cumprido. Okay. E aí, com 3 meses, você já tem um corpo mais preparado para ir fazer uma atividade leve, não ao extremo. Não adianta achar que você fez tudo que você podia até antes da cirurgia, depois de chegar lá e fazer. E qualquer pessoa, não adianta só uma pessoa que ela fez ou não cirurgia, qualquer pessoa obesa que ela quer iniciar uma academia, iniciar um exercício, ela precisa de acompanhamento, porque a chance dela se machucar é muito grande. Sim. Porque você não tem noção da sua capacidade, da sua força. Às vezes você acha que você não dá conta e você exagera. E no exagero é onde você fica machucado e desestimula a continuar. A pessoa está obesa, entrou na academia, estou pegando todos os pesos que eu posso, fazendo exercício, fazendo tudo, estou fazendo esteira, estou correndo, me machuquei. Sim. Me frustro, não vou voltar para academia, começo a engordar de novo, isso não é para mim, eu não nasci para emagrecer. Então, feedback negativo, né?
Você mesmo, pelos seus excessos. Pelos seus excessos. Então a gente tem que aprender com a gente mesmo qual é o melhor para eu ser uma pessoa feliz dentro do meu propósito. E aí, nesses 3 meses, você emagreceu, você lembra quanto? Nos 3 meses antes da atividade física? Sem atividade física? Mais ou menos, assim, só pelo fato... Eu tenho anotado. Mas foi bastante. Foi acho que quase, sei lá, 20 e poucos quilos. Em 3 meses. Sem fazer nada, né? Sem fazer nada. Só ali orientado pela nutricionista. Depois disso, você começou a fazer atividade física e começou também a melhorar mais ainda a alimentação, né? Deixou de ser mais restritiva para ser uma dieta mais controlada. A primeira fase são 15 dias. Dieta líquida, caldinho da carne. Segunda fase são mais 6 dias, foi que eu passei, é o meu processo, alguns são diferentes. Dieta pastosa, que aí você já começa a bater a carne, já começa a ter E você acompanhou direitinho isso, você seguiu na risca. E após 21 dias você volta a se alimentar. E o engraçado é que os 21 dias eu saí em cima do Natal. Ai, meu Deus, que tragédia. Eu passei o Natal vendo todo mundo comendo o que eu mais gostava. Que superação, Fernando. É psicológico. É você saber que a comida tá aqui e ela não faz, você não é refém dela. Foi mais uma prova, né? Nossa, eu amo panetone. Então. E eu olhava para aqueles panetone e falava assim, o ano que vem a gente se encontra. O ano que vem a gente se encontra, panetone, tchau. Eu não preciso de você agora. Claro. E eu cheguei no ano seguinte, olhei pro panetone e falei, e aí? Acho que eu mereço, então eu vou comer. Me tornei merecedor. E o pessoal do seu lado te ajudando também, porque é difícil você ter uma família onde as pessoas... Eu não parei minha vida social. Mas você era casado já? Você estava casado ainda? Eu ainda era casado. Com uma pessoa que também era pós-bariátrica. Isso, que já tinha feito bariátrica 5 anos antes. Então te ajudou bastante, porque ela entende o processo. Eu vi algumas coisas, mas eu não segui o que ela fez, porque o meu processo foi totalmente diferente dela. Não, mas eu digo assim, ela te ajudou conscientemente, assim, no sentido, fica aí com as suas orientações, não te atrapalhou, pelo contrário. Como ela já tinha passado no processo, ela estava te ajudando. Ela viveu a vida dela, seguiu a vida dela normalmente, alimentar, e eu segui a minha. Sua. Assim. Ela bebia, eu não podia beber, eu não bebia, não comia, não me oferecia também. Então a gente tava ali... que é difícil morar numa mesma casa com a pessoa não tendo os mesmos... né? Não tá ali na mesma frequência, né? É difícil. Desequilibra pouco, mas você tem que olhar para você, né? Infelizmente, em alguns casos você precisa ser individualista. Né? Sim. Você precisa olhar para você, pensar em você, porque se eu ficar pensando em que todo mundo quer, você não faz o que você precisa. Então, no processo dos 45 dias antes da cirurgia, eu fui para churrasco. Aline, eu tenho um churrasco, o que eu posso comer? Você vai comer isso, 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 isso. Então, quando eu fazia o meu prato e não beliscava. Não você bebia. Foi muito focado. Eu fui muito focado. Eu estava determinado a mudar a minha vida. Você acha que sem a bariátrica você não tinha emagrecido? O Fernando de hoje, sim. Tá. Você teria ido ali, chegado no seu objetivo que... Eu tinha um propósito comigo de fazer a cirurgia. Aquele emagrecimento nos 45 dias era para a cirurgia. Não foi fácil. Não foi fácil, sim. A cabeça, você se torna uma pessoa... Chegar a um ponto de estar só focada naquilo e não conseguir enxergar mais nada. Falei, eu vou emagrecer, eu preciso fazer tal coisa, então eu acordo, faço exercício, como direito. E assim, é viciante. Você não para. Então, quando eu fiz a cirurgia, eu também relaxei. Mas eu penso hoje, nessa pergunta sua, se eu não conseguiria. O Fernando de antes, não. O Fernando de agora, sim. Eu construí uma mente muito forte em volta do meu emagrecimento. Eu dei muita importância para a construção mental sobre quem eu queria ser, sobre o que eu poderia fazer. Então, ao longo do tempo, eu fui me descobrindo novamente, eu fui criando uma nova personalidade, eu fui falando não para algumas coisas,
falando sim para outras. Criei novos hábitos. Me tornei uma pessoa atleta, novamente, com outro perfil de atleta. Então, eu mudei muito. Então, hoje é muito fácil falar que sim, mas lá atrás... talvez não, né? Talvez não. Talvez eu poderia, em algum momento, ter pisado em falso e voltado tudo. Que a gente estava falando de uma pessoa que emagreceu 28 quilos antes de uma cirurgia bariátrica e ainda assim tinha quase 190. 28 ou 18? É que os 18 foram em 45 dias, né? Mas antes da cirurgia, em 2019, completo, foram 28. 28. Porque eu saí dos 215. Então, Fernando, você até que estava consciente na época. 28 quilos. Só com medidas de estilo de vida, mudanças do estilo de vida, você já é uma pessoa determinada, né? Na sua vida tudo é assim, determinada? Eu tenho tornado tudo assim. Depois que você passou por esse processo. Depois que eu passei por esse processo. Você me falou que a sua ex-mulher, ela passou pela cirurgia bariátrica. Sim. E você, no momento em que ela passou, você não nem pensava em fazer, né? Ela me levou em 2013 para fazer, eu não quis. Você não quis. Você acha que ela também participou desse processo da decisão de fazer a cirurgia bariátrica? Porque como vocês viviam juntos, ela fez a bariátrica, você ainda estava estacionado ali no seu peso. Ela começou a ter as melhorias da pós-bariátrica e você convivendo com ela. Você acha que você se espelhou um pouquinho nos benefícios que causou a ela para poder chegar nisso? Ou você acha que teve seu momento e é isso? Cada um tem o seu momento, não foi ela que te levou essa decisão? Não foi ela que levou Não essa foi decisão. ela. O que levou a decisão foi... Eu estava casado num relacionamento que estava com uma distância enorme. Ela vivendo de uma forma e você vivendo de outra. Estava tudo muito ruim. Eu comecei a sentir que eu queria mudar. Aí eu fui entender através de algumas terapias que eu precisava mudar por mim, não só pelo casamento. Mas o casamento também pesou na época. Eu queria melhorar minha qualidade de vida no casamento. Tá. E aí foi quando eu busquei. Mas não foi... determinante. Não foi determinante. E com 10 meses de cirurgia eu separei. A primeira vez. Fiquei 3 meses separado. Aí voltei. Aí passei mais um tempo casado. Separei de vez. Então... Não é só a mudança física que atrela um relacionamento, né? E a gente não... também foi uma percepção ao longo do tempo. E aí eu acabei, no meio desse processo, eu estava com 10 meses de emagrecimento, eu separei, eu tive um pico de depressão. Nesse processo você teve depressão. Porque eu cuidava do físico, alimentar. E o emocional... Estava destruído. Estava destruído. E aí é onde entrou minha outra terapeuta, que eu faço terapia até hoje, uma vez por semana com ela. E ela completou tudo, né? E ela veio, fechou esse ciclo. Vamos cuidar de tudo, não é só da sua alimentação e do seu treino. Aí eu cuidei do meu emocional. Aí eu transformei, comecei a me enxergar, descobri que ninguém completa ninguém, descobri que a gente... Tem que ser pela gente, né? Você por você mesmo e segue a sua vida fazendo o que você faz de melhor por você. E aí quando você conhece uma pessoa, você transborda essa pessoa. E essa pessoa te transborda. Que é o meu relacionamento hoje. Com a Fernanda. Porque eu namoro com uma pessoa que chama Fernanda. Só xará. Legal, muito bom. E dentro de todo esse processo, Fernando, que eu acho importante até você falar para o pessoal, é assim, depois da bariátrica você perdeu os seus quilos e você chegou no seu no seu peso que você gostaria? Chegou nos quilos que você realmente almejava e que era saudável para você? Ou isso também está um pouquinho longe ainda? Eu olhava lá atrás e falava assim, Aline, eu quero ter 99 quilos. Eu quero sair dos 3 dígitos. E a Aline falou assim, você tem que escolher o que você quer. Você quer treinar, ganhar músculo ou você quer ser leve? Como assim? Porque eu comecei a treinar e eu realmente eu comecei a entrar no mundo da musculação com muito afinco. Me ajudou demais. Então, eu nunca chegava, até hoje eu não cheguei nesses 99 quilos. E cada vez que eu me aproximo deles,
eu sei que eu tô perdendo massa muscular, assim, por conta do meu objetivo de treino. Tem que ter uma escolha, né? Ou você... Só que assim, você é grande, você tem 1,86 m. Então, né? É meio contraditório. Ela fala assim, Fernando, você quer ter um corpo magérrimo? Então você vai mudar a sua estrutura. Você vai ter que pesar 76 quilos. E você não vai poder ser o cara que você quer olhar no espelho. É que você tem a constituição óssea larga. Você não é um osso fininho, né? Não, você não é. Muito pelo contrário. Você tem, eu vi que braços, pernas, né? Tronco. Então não tem como você chegar a um peso em que você vá pensar só no número. Você tem que pensar na constituição daquele peso, né? Por mais que não esteja nos seus dígitos que você gostaria, você tem que ver que a composição dele está adequada. Ou está adequada hoje. Eu já cheguei ao ponto de falar assim, não olho mais para balança, eu olho para medidas corporais hoje. Medidas e composição. Saber se é músculo, gordura, água. Eu tenho 15% hoje de gordura no corpo. Oi. Que eu saí de 65%. Nossa, mais da metade era gordura. Antes. Mas era 200 e poucos quilos, né? Olha, gente, eu tenho um paciente aqui, agora eu vou falar uma coisa. Tem um paciente aqui que não tem o peso que você tinha, e tem mais de 45% de gordura. Então, para você ver como existem os falsos magros, que na balança acha que tá tudo ok. Quando você vai mensurar cada elemento, seja músculo, gordura ou água, você vê que a pessoa é mais formada de gordura. Sim, eu era enorme, não cabia nessa cadeira. Eu cheguei ao ponto de sentar no consultório uma vez de uma endócrina, ela virou pra mim e falou assim, você não cabe dentro do banheiro do meu apartamento. Que horror! Uma médica falou isso pra você? Que vergonha! Pois é, ela falou isso pra mim. E hoje você tá feliz? Hoje eu tô feliz. Nossa, hoje... eu faço tudo o que eu gosto hoje, né? Você continua na musculação firme e forte? Na musculação. Todos os dias? Todos os dias. Neste momento, eu estou em fase de recuperação de sono. Muito bem você falar isso. O sono, a privação de sono leva a aumento de peso. Toda célula nossa, todas as células do nosso organismo, ela tem um reloginho. Nosso ciclo circadiano existe em toda célula. A gente tem melatonina no intestino. A gente tem melatonina, receptores de melatonina até no próprio ovário. Então, se a gente não tiver um sono adequado e um ciclo circadiano adequado, a gente vai demorar para poder entender e para poder chegar ao peso ideal e à composição corporal ideal. Então, quando as pessoas vêm no meu consultório, eu sempre me pergunto, e o seu sono, como está? O meu sono tá ruim, meu sono tá bom. Então, isso é importantíssimo você falar. Hoje você está num reprocesso de sono, é isso? Porque eu durmo pouco por conta da minha rotina, meu trabalho. Eu trabalho como corretor de imóveis. E ainda assim, por conta de tudo que aconteceu na minha vida, eu trabalho de motorista de aplicativo à noite. Então, eu estendo meus horários até meia-noite, estava continuando levantando às 4h50 da manhã. Você trabalha à noite? E aí, fim de semana, às vezes eu viro à madrugada. Então, eu durmo pouco. Só que eu cheguei num momento... Hoje, eu consigo recuperar esse sono. Então, hoje foi um dia que eu dormi um pouco mais para estar bem disposto. Dormi cedo ontem, que eu não trabalhei. Fim de semana eu dormi melhor. Então, assim, fazem 3 semanas que eu venho recuperando meu sono. Então, eu tô muito melhor. Mas eu vou dar um exemplo que já aconteceu lá atrás. Logo que eu separei, eu fui morar sozinho e tudo mais. E eu tinha que só trabalhar. E eu cheguei uma vez ao ponto de treinar, fazer dieta e fazer tudo certo, trabalhando, dormindo 3 horas por noite. Cheguei no consultório, fiz o resultado do exame, eu falei, eu tô demais agora, eu cheguei no meu ápice aqui, tô treinando muito, de um jeito que eu nunca treinei, tô comendo direitinho, tô fazendo a coisa certa. Tive um resultado negativo. Aonde? Na bioimpedância? Na bioimpedância. Ganhei 2 quilos de gordura, perdi 2 quilos de massa muscular. Olhei pra minha nutricionista e comecei a chorar. Culpa sua. Não, eu chorava pelo resultado negativo.
porque eu não entendi o que eu estava fazendo de errado. Ela falou assim, só tem uma coisa errada em tudo que você está fazendo. Cadê o seu sono? Certíssimo. Você não está se recuperando. O sono, ele é reparador. O sono, ele é onde o músculo cresce, é onde o músculo recupera. Você não está fazendo o principal. O principal é o sono e você não está fazendo. E você vai acabar se prejudicando por isso. E você falou uma coisa que não é verdade. Você falou que você está recuperando o seu sono. O sono perdido jamais a gente recupera. Você está recuperando o seu ânimo, a sua disposição, né? Agora, a sua noite mal dormida ou a sua noite não dormida, a gente já foi. Você já perdeu e aquele sono não volta. Aquelas horas de sono não voltam. Então, assim, claro que todos têm que trabalhar, né? Cada um tem as suas necessidades. Mas se for para escolher não trabalhar à noite, sim de dia. Às vezes, trocar um dia, por exemplo, na corretora de imóveis, por um dia de aplicativo e você preservar a sua noite todos os dias, é bom pôr na balança. Porque como você tem esse processo todo, né, de emagrecimento e tudo mais, você tem essa tendência para, né, a obesidade, isso se tornar crônico, seus hábitos noturnos se tornarem crônicos, lá na frente você pode ter algum problema sim relacionado ao seu peso, mesmo com a bariátrica, né? Porque você sabe que a bariátrica, ela também pode voltar, não ao mesmo peso, mas pode aumentar sim de peso, né? Eu me policio bem, às vezes eu falo que eu não sou invencível, eu me frustro com o resultado negativo que eu tenho, eu entendo as coisas erradas que eu faço em relação a tudo isso, sou muito cobrado, minha namorada quer me matar com essa história de sono, porque chega o fim de semana eu tô extremamente cansado, ela fala, poxa, cadê você? Você tá apagado no fim de semana, chega pra treinar, você tá cansado porque você não dormiu direito. Então, quando eu digo que é verdade, eu não recupero meu sono, eu tô recuperando a minha qualidade de vida. Você tá recuperando aquela sensação que você tem de descanso, mas na verdade o seu cérebro, o seu corpo tá entrando em algum mecanismo para poder fazer o quê? Conter sua energia. E às vezes conter energia é fazer depósito de gordura. Ele não entende isso, né? Olha, quando você fala que é abençoado, algumas coisas... Até isso, eu fiquei mais ou menos uns 30 dias regulando essa história de dorme pouco, faz isso, faz aquilo, eu não perdi gordura. Eu acabei de fazer uma bioimpedância, porque eu vou fazer um outro processo de treino que eu já vou contar pra você. Eu não perdi gordura, aliás, não perdi massa muscular, perdi gordura e ainda ganhei um pouquinho de massa muscular. Mesmo assim, meu corpo já tá ambientado a quem eu sou hoje, minha vida, o que eu faço por mim. O que tá mudando? Não contente de ser uma pessoa que emagreceu 100 e poucos quilos, eu aceitei um desafio e eu vou participar de uma prova de ciclismo em Campos do Jordão em setembro. Em setembro? Em setembro. Então eu já tô treinando. Que bom, E tem dia que eu acordo 4 da manhã para ir treinar. Mas aí você tá escolhendo, né? Escolhendo essa vida, né? O benefício da mudança, ele te proporciona tantos prazeres e desafios. Quando eu imaginei que com 200 quilos eu ia fazer prova de ciclismo. Fernando, que isso vem do nosso cérebro. Olha, eu sou apaixonada pelo assunto cérebro, mas é porque né? É o nosso mentor ali, né? O nosso cérebro, ele acostuma a desafios. Quando você acabou um, a gente já entra no outro. Daqui a pouco você vai fazer o ciclismo, daqui a pouco não vai ser mais ciclismo, daqui a pouco você vai querer outra coisa. Porque o nosso cérebro, ele é movido a desafios. Tem pessoas que o cérebro é movido a problemas. Tem pessoas que é verdade, isso é explicado até. Tem pessoas que saem de um problema e já tá pensando no outro. Qual é o próximo problema? Porque o cérebro mesmo, ele vai acostumando nesse ritmo, nessa rotina, e vai mandando informações para que você sempre tenha uma atividade em relação a isso. Então, os desafios também fazem parte disso, né? E para você tem um lado benéfico, porque você associa os desafios em manter a saúde, ali, junção, manter a saúde e também manter o seu peso, né, que é importante. O seu desafio é um ciclismo. O ciclismo vai levar você a quê? A mais condicionamento, né, a manter a sua musculatura, a perder peso
Manter a musculatura é uma coisa que tem que aumentar, aumentar aí a secreção e a produção de hormônios dopaminérgicos, né, que é a sensação do prazer, porque a atividade física nos dá isso, né? Mas como é bom. Muito. Eu falo isso porque eu nunca fui de academia. Eu treinava, parava, fazia dança, fazia handball na época acadêmica, na faculdade, fazia algum esporte, andava, gostava de bicicleta, mas nunca fui aquela coisa de ser regradinha na academia. E hoje, eu sempre escutei as pessoas falarem, hoje eu tenho essa sensação de bem-estar. Hoje eu consigo sentir o bem-estar, eu mesma, eu consigo sentir isso. Por quê? Porque eu criei hábitos e rotina para isso, né? Pensei e virei a chave. Poxa, eu cuido de tanta gente, por que eu não posso fazer não só o que eu já faço, que eu sei suplementar? Falando de suplementar, você entrou na suplementação, depois da bariátrica. Depois de um tempo, sim, entrei. A bariátrica te deixa com algumas dificuldades, até para engolir deficiências também, né? Deficiências. Eu uso multivitamínico oral até mesmo? Hoje. Oral. Com cápsula. Eu não tenho problema para engolir nada. Por conta de tamanho hoje, há um bom tempo já. Acho que com 4 a 6 meses. Mas eu tive muito entalo no começo da cirurgia. Isso... mas isso é normal, né? Normal. Isso é normal. Mas depois as cápsulas foram... Existem as cápsulas sublinguais também, já viu? Já. Tem as marcas próprias até hoje para bariátricos, né? Elas trabalham com isso, né? Uhum. E você tem opção de goma, você tem opção... São várias administrações de formas diferentes, né? O que eles orientam muito no começo é para você acabar tomando um Centrum da vida, porque tem todos as vitaminas necessárias. Mas o Centrum não é uma dose adequada, né? Eu sei que o Centrum é subdose. Para você tomar a vitamina C ou zinco ou... sim. Aí tem que tomar 5 comprimidos daquele. Geralmente o importado ele é melhor do que o nacional. É mais concentrado. Mas a minha nutricionista ela regula muito isso pelos exames. Então, então esse mês precisa colocar uma vitamina D aqui a mais. Então a gente vai olhando aonde está a deficiência e vai controlando para deixar sempre os níveis de vitamina e... Principalmente dos complexo B, né, Fernando? Que tem que repor. Muito. É muito importante isso. Você faz algum injetável? Eu faço injetável, acho que eu faço. É a B12? A B12, isso. Tá, a B12. E o Whey Protein, que ele faz parte da minha rotina desde Não sempre. Teve problema com leite, nunca teve? Não, soro do leite, pode tomar normal? Toma normal, às vezes 2, 3, 4 doses, às vezes por dia, dependendo de como tá a minha alimentação, minha suplementação de proteína, eu coloco. Você coloca. Mas assim, eu não tenho problema com ovo, nem com frango, que geralmente são os principais alimentos, né? Que hoje, porque colocar carne na rotina é uma coisa bem, hoje em dia, complicada. Você teve dumping? Meu dumping é o dumping mais besta que a senhora possa mesmo? imaginar. Eu tenho sono. O seu dumping é sono? Sono. Você exagera um pouquinho? Eu cochilo. Olha, interessante. Isso é bem diferente também. Geralmente, quando eu tenho dumping, eu aprendi também com o tempo, né? Quando eu exagero em tudo. Tanto na proteína, quanto no carboidrato, quanto no açúcar, seja o que for. Vamos supor que vou comer um hambúrguer. Aí, como hambúrguer, tomo uma bebida alcoólica junto. É raro, mas acontece. Ok. Se eu comer a sobremesa, eu tenho um dumping. Um excesso ali. Então, minha nutricionista escolheu assim. Fernando, você tem um fim de semana? Não é um dia, não existe dia do lixo para você. Existe uma refeição que você pode colocar uma bebida alcoólica, ou você pode colocar um doce, ou um lanche, uma pizza. Mas aí você escolhe. Você vai comer uma pizza? Você vai comer 2 pedaços de pizza ou uma taça de vinho? Não come o doce. Tá, opções, né? Pra você escolher. Você quer comer o doce no mesmo fim de semana? Come o doce na refeição do domingo.
Então, eu tive que aprender. Ela te dá esses ajustes, né? Sim. Não é uma coisa engessada. Não é engessada. Isso que é bom, né? Individual. É individual. Porque o meu corpo é uma coisa individual. Sim. Não dá pra generalizar. Eu falar, eu tenho dumping com isso. E ela também foi aprendendo comigo qual era o meu dumping, quais eram as minhas necessidades. Eu também fui aprendendo comigo, né? A gente tem que se olhar para enxergar o que a gente está sentindo. Conhecimento mesmo, né? Muito bom. Hoje tem uma alimentação um pouco mais correta, tem uma disciplina e tem mais disposição. Você sente mais disposição depois de todo esse processo ou você sempre foi uma pessoa disposta? Não, eu gostava de sofá e videogame. Hoje você tem disposição para ir num parque, para andar? Hoje eu acordo sábado. Tá. 7 da manhã, eu falo, eu preciso ir pedalar. Ai, que delícia. Pego o meu capacete, minha sapatilha, minha bicicleta e fui pedalar para Alphaville 40 quilômetros. Que gostoso. No sábado. Eu preciso ir para uma academia. Não fazer nada, mas vou para academia lá fazer meu treino, ponho meu fone, ponho uma música, penso na minha vida, aquele lugar eu desligo. Eu vou andar de bicicleta, eu desligo do mundo exterior. Eu entro dentro da academia para treinar, eu desligo do mundo exterior. Quando eu estou fazendo as coisas, estou aqui conversando com você. Eu não estou preocupado com o trabalho, eu não estou preocupado com o que eu vou comer depois, eu não estou preocupado com amanhã, eu estou focado aqui, agora. Isso foi o processo? Te ajudou também? O processo. A disciplina. A disciplina faz você olhar para o seu objetivo. Para aquele momento. E aproveitar ao máximo naquele momento. Então, quando eu estou trabalhando, meu foco é o trabalho. Quando eu estou treinando, meu foco é o treino. Quando eu estou conversando, meu foco é a conversa. E assim eu vou seguindo. Estou comendo. Uma coisa que eu mudei muito na minha rotina. Comia muito no sofá, assistindo TV. Isso é ruim mesmo. Então, no primeiro ano, todos os dias, comida na mesa. É isso aí, para você entender o que você está fazendo, né? Para você mandar informação. Pensando no que você está comendo, exatamente. Tem alguma coisa que você não pode comer mais? Que você ficou prejudicado? Que fala, não, isso aqui eu não posso ingerir de jeito nenhum depois da bariátrica. Não tenho nenhuma restrição de alimento, nada. Sabe que eu fiquei feliz na sua história? Que você perdeu 28 quilos antes da bariátrica. Né? Eu não sou cirurgiã bariátrica, não fiz especialidade em cirurgia, minha especialidade é nutrologia. Ajudo as pessoas a emagrecerem de uma forma saudável, né? Ajudo também um reestabelecimento das pessoas em UTI, quando elas estão no leito, onde estão perdendo massa muscular, gordura boa e tudo mais. E eu fico feliz porque você perdeu 28 quilos antes mesmo de uma cirurgia, antes mesmo de um procedimento. Então, isso é possível. É possível você perder. É possível você... Claro, você tinha 200 quilos e pouquinho. 28 quilos para 200 e pouco ainda está longe do ideal e do saudável. Mas você sozinho, com a sua força de vontade, não sozinho, mas com a Nutri, com o educador físico, o seu organismo respondeu, né? E você optou pela bariátrica. Ok, tudo bem, não tem nenhum problema com isso. Mas eu acho que se você tivesse ido mais longe, sozinho, com a Nutri, com a mudança do estilo que você já estava ali praticando, você iria chegar a um objetivo ideal. Eu acho que você iria ter ali uma boa resposta do seu corpo. Mas, doutora, uma coisa é fato. As pessoas que têm acesso, por exemplo, ao seu trabalho, se elas entenderem que elas são capazes, elas não fazem a cirurgia. Eu tenho muito aqui, tenho muitos... vou abrir pra você ver aqui, Tenho muitos pacientes, tá vendo aqui? É tudo paciente meu, que eu... Vou até pegar uma ficha aqui, vou até fugir um pouquinho da rotina aqui do... que eu tenho uma ficha de anamnese, que ela, pra mim, ela é tudo. Porque a anamnese é tudo, né? É você conhecer o paciente, entender o que ele passa no íntimo dele, né? E eu tenho uma ficha de anamnese que eu adoro aqui, que tem muitas perguntinhas voltadas para esses temas todos que a gente está abordando aqui. Então, por exemplo, eu sempre pergunto: tem compulsão por doce? Sim. Tem compulsão por massa? Sim. Tem dores musculares? Não. Tem enxaqueca? Não. Retenção de líquidos? Muita. Então,
Coceira no ouvido. Então, eu vou perguntando... perguntas bem específicas. Bem específicas. Intolerância ao frio, extremidades mais friorentas, entorpecimento e formigamento das extremidades, porque eu preciso procurar investigar uma neuropatia causada por alguma resistência à insulina. Então, eu tenho tantas perguntas aqui na minha anamnese que quando a pessoa vai embora, na outra vez que ela retorna com os exames que eu solicito, ela vem, doutora, mas por que você fez tudo aquilo de pergunta? Porque ela ficou pensativa naquilo. O que tem a ver uma coceira no ouvido com o meu problema? Tem tudo a ver. Uma pessoa que coça muito o ouvido, ela é uma paciente que me diz inflamada. Uma paciente inflamada, dependendo de onde veio um problema de peso dela, eu preciso tratar essa inflamação primeiro. Então, a coceira do ouvido me dá uma dica que ela é uma paciente inflamada. Então, aqui eu tenho gastrite, tem candidíase, tem rinites, otites e sinusites, urticária, né? Pigarro, sente-se um hálito mais forte, flatulência, distensão abdominal. Então, são muitas perguntas importantes que me levam a um diagnóstico e saber a origem da sua obesidade e do seu sobrepeso. E ali eu intervenho. Quando você falou assim, se as pessoas têm o acesso ao seu trabalho, pode ser que elas não precisem da bariátrica. Então eu procuro de todas as formas, não é não indicar a bariátrica, não é isso. Mas eu procuro de todas as formas fazer com que a pessoa entenda que ela é capaz de perder o peso. Mas, doutora, eu não sou a favor 100% que a pessoa olhe o recurso da bariátrica como um recurso viável só porque ele está ali à disposição do seu plano de saúde, do seu médico, porque... Vou dar um exemplo que está acontecendo agora. As pessoas criticaram a Juju Todinho porque ela falou que ia fazer bariátrica e não quer fazer mais bariátrica. Mas pense bem, ela está treinando com uma das melhores personagens do Brasil, ela tem acesso aos melhores médicos do Brasil. Por que não? E por que ela não pode tentar seguir o caminho sem a bariátrica, sabendo que a bariátrica é um processo... que ele não é um emagrecimento definitivo. Isso é importante falar. Ele é um processo agressivo, ele vai mudar a sua rotina, anatomia. A sua anatomia, a sua saúde vai ser boa? Ok. Só que se você não for uma pessoa comprometida com você mesmo, entender que as vitaminas vão fazer parte da sua rotina, que a sua alimentação não pode pisar na bola por um bom período, que talvez você tenha rejeição a alguns alimentos por conta da cirurgia, seu intestino vai mudar, tudo vai mudar em você. Por que você tem que seguir esse caminho se outro caminho é uma opção? E se você tem tempo, você tem disposição. Porque quando eu digo que as pessoas têm acesso ao seu trabalho, então eu venho aqui e você vai me dar uma rotina. Talvez com um caminho eu ganhe um estímulo, mude o meu processo, a minha informação mental de quem eu sou, e através de outros profissionais que vão acompanhar o seu processo eu consiga deslanchar e ter o emagrecimento. Perfeito, é isso mesmo. Então... As pessoas falam, Fernanda, você não é sobre uma bariátrica, é sobre emagrecimento. Emagrecimento não... A cirurgia bariátrica, ela é uma ferramenta. Perfeito, essa colocação está perfeita. Bem usada, resultado legal. Mal usada, queda de cabelo, queda de dente, pele ruim. Perda de músculo, intestino, falta de vitamina. Depressão. E eu começo a enumerar uma série, porque... Cirurgia bariátrica, emagrecimento rápido, explosivo, você se olha no espelho, eu levantei um dia e não me reconheci. Eu olho no espelho e se eu for uma pessoa frustrada, meu excesso de pele não vai me deixar ter um relacionamento. Antes meu relacionamento era... Ouço isso de pessoas, Fernanda, meu relacionamento é tão ruim porque eu tô obesa e tal. Maravilha, eu vou fazer a cirurgia bariátrica. Legal. Fernando, olha, meu marido não quer mais por conta, e é mulher em muitos casos, que o retorno que eu tenho na rede social. Meu marido não olha mais pra mim porque eu tô com excesso de pele sobrando. Então, mas seu problema não era a obesidade, agora você tá magra. Então não se trata só sobre engordar ou emagrecer, se trata sobre o ser no todo. Então nós temos que olhar um caminho, e se você tem uma médica que te dá esse caminho desde o início e consegue te pôr no trilho, que é onde você saiu, maravilhoso. É isso mesmo, com certeza. Com certeza. Eu fico muito feliz de você ter essa mentalidade.
Porque é bom você explicar, porque nós que somos da área da saúde, nós falamos, as pessoas escutam, a gente tem um posicionamento, a gente tem um poder de voz. Mas quando é uma pessoa que passou pelo processo, ela está falando da sua dor, da própria pele, ela está falando o que ela passou e o que ela aprendeu durante todo esse processo. Então é muito importante você colocar dessa forma e mostrar para as pessoas que foi uma escolha sua, né? Foi uma escolha muito consciente, sabendo dos pontos negativos e dos pontos positivos, e você mais uma vez se superando, porque a pós-bariátrica também depende muito do paciente. Então, mais uma vez, você se superando em cima dos seus objetivos. Então, por isso que eu quis trazer você aqui. Porque realmente você é uma pessoa, um case de sucesso, né, dentro de tudo isso que você passa, que você passou, e você continua, não é porque você já chegou no seu objetivo que você se acomodou, você continua buscando mais e mais performance e aprimoramento da sua saúde. Doutora, quando eu perdi meu plano de saúde, todo mundo ficava assim, pô, e agora? Porque eu também separei lá atrás, meu plano era vinculado e tudo mais. As pessoas falavam, e agora? E agora? E a cirurgia plástica? Uma caixa de perguntas lá no Instagram, vem 300 perguntas. Quando você vai tirar o excesso de pele? Tá todo mundo... Você mostra nas suas redes sociais, sim, a pele e tudo mais? Tudo. Como que é outro lado, né? Eu tenho a musculatura toda pronta para fazer uma cirurgia plástica. Aí as pessoas falam assim, mas você não fica frustrado? Em algum momento eu até me frustrei, mas quando eu frustrei, eu fui lá e fiz mais musculação. Que ótimo! Eu venho cuidando do meu corpo, não a estética ela é importante, ela se torna importante se você só olha para ela. Quando você olha para a sua saúde e alinha junto com a sua estética, você só ganha. Porque você emagrece, você fica bem, você se sente mais jovem, se sente saudável. Você se olha no espelho e fala, putz, era isso que eu queria ver. E aí você fala, uma hora isso daqui acontece e aí você está pronto para isso. Quando eu cheguei no objetivo da cirurgia plástica, eu me frustrei porque eu não consegui fazer? Pode ser. Eu pensei lá, falei, nossa, foi agora. Eu falei, não, agora eu vou fazer melhor. Agora eu vou fazer o que ninguém faz. Vou continuar fazendo isso daqui com mais vontade ainda. Mais afinco, né? E aí eu fiz. E eu transformei. Então hoje eu tenho um corpo pronto para fazer uma cirurgia plástica. E quando chegar a hora certa, eu vou lá e faço. Não vou me proibir de fazer uma prova de ciclismo porque eu tenho excesso de pele. Não vou me proibir de comer tal coisa. Não vou me privar de namorar. Daqui a pouco você está sendo campeão aí de ciclismo, está levantando suas medalhas, seus troféus. Separei. Organicamente. Quando eu separei, e como que relacionamento, excesso de pele? E aí eu falo para qualquer pessoa. Quando uma pessoa gosta de você, ela enxerga mais do que um corpo. Ah, sim, claro. Entendeu? E eu olho, minha namorada fala assim, nossa, você é tão bonito. Aí eu falo assim, são seus olhos, mas... ela consegue enxergar mais do que um corpo. Então, às vezes, a gente está tão preocupado com a parte psicológica. Doutora, como é que eu vou ter um relacionamento? Eu vou emagrecer, eu vou ficar horrível. Que se priva, né, dos benefícios de fazer uma cirurgia ou de emagrecer de uma forma mais, assim, mais intensa, pensando no outro, né? Quando as pessoas olham para a pessoa que está gordinha, eu acho que, não sei se você já ouviu alguma paciente fala assim, só foi o cara mais bonito quando eu estava gordinha. Já ouvi, sim, já ouvi. Gente, quem fala isso pra você... falando aqui no consultório. Ignore pessoas assim. As pessoas, elas apontam seus defeitos, que geralmente são os defeitos delas. É isso mesmo. A pessoa vê no outro que tá dentro dela, né? Exatamente. Se olhe no espelho e se admire sempre. Você tem aqui algum recado para deixar, então, para as pessoas ali que estão nos assistindo? Eu vou falar para você que quer emagrecer ou que tá em processo de emagrecimento. Procure bons profissionais. Olhe para você com mais carinho e determinação, porque todo mundo é capaz de alcançar um resultado bom, desde que queira e sinta que é de dentro do seu coração. É isso aí, Fernando. Muito obrigado. Muito obrigada. Foi ótimo.
Foi um prazer, foi gostoso. Foi bom, foi leve, né? Foi muito bom, foi educativo também. E, gente, se inscrevam no nosso canal. Ative aí o sininho, temos nossas redes sociais no Instagram, temos o nosso Instagram também do Pode a Nossa Saúde. Eu estou muito feliz porque vocês estão se interessando pelos assuntos e mandando sugestões. Um beijo e até o próximo episódio. Muito bom, obrigada, viu? Obrigado a você, foi ótimo. Foi assim uma coisa bem leve para as pessoas. Olha, deu mais de uma hora, gente. Deu mais de uma hora. Não me xinguem, por favor. Não, mas é um assunto super... 1h15, né? A gente foi falando. Foi falando. Vamos fazer as fotinhas?